O programa Saúde é Vida de hoje dará continuidade ao tema inclusão. Lembrando que, em setembro, em qualquer outro mês ou dia do ano, verde é a cor que planta em nós a esperança de um mundo melhor, com mais amor, respeito e que nos irmana como iguais. Claro que não poderia faltar nesse programa a presença de uma pediatra. E nós vamos conversar com a doutora Flávia Nogueira. Ela é pediatra geral e também fez puericultura pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Também fez oncologia infantil pela Unicamp Boldrini e é pediatra pós-graduada no atendimento à criança com síndrome de Down pelo CEPEC São Paulo. E é com ela que nós vamos saber destas crianças não só especiais pelas patologias, mas especiais porque elas são carinhosas, amáveis e merecem todo o nosso respeito e carinho também. Doutora Flávia, muito obrigada por estar hoje conosco no Saúde é Vida. Obrigada, eu que agradeço o convite de poder falar do que me enche os olhos. Desde o momento em que nós começamos a conversar, a gente sente que é uma paixão, não só pela profissão, mas pelos pacientes. Sim, a pediatria sempre foi minha primeira escolha de vida, assim, né? E eu já caminhei dentro da pediatria por alguns diferentes caminhos, até que eu cheguei agora, que eu fiz a pós-graduação em síndrome de Down, na trissomia do 21, e é o que eu mais gosto de fazer, assim. Eu sou apaixonada mesmo, os meus pacientes e as famílias são meus amigos pessoais, na maioria das vezes, com um carinho muito grande, e eu me dedico porque eu gosto mesmo. Eu acho que é um compromisso meu com eles, muito grande, assim. Quais são os cuidados especiais que estas crianças precisam ter? Na realidade, assim, a gente, quando nasce o bebê, a gente acha que vai abrir um leque de coisas muito difíceis para serem feitas e, na verdade, é um cuidado de bebê como qualquer outro. Só que eu falo que a gente se adianta a algum problema que possa vir a aparecer. Então, logo no início, são os mesmos cuidados com a amamentação, são os mesmos cuidados da rotina diária, mas a gente tem que acrescentar alguns exames necessários para que você veja se tem alguma patologia associada, alguma questão de saúde, alguma coisa que você precisa se preocupar para fazer o tratamento mais rápido possível e não deixar sequelas no futuro, né? Então, a gente sabe que principalmente 50% das crianças com trissomia do 21 nascem com cardiopatia congênita. Então, todas as crianças que nascem com trissomia do 21, síndrome de Down, mesmo na suspeita dela, que a gente ainda não tem eucariótipo confirmado, a gente precisa de uma avaliação desse coraçãozinho, precisa ser feito um ecocardiograma. Porque aí você vai traçar todos os primeiros meses desse bebê. Então, a primeira coisa que a mãe tem que se preocupar é nisso, né? E os cuidados com o pediatra nos primeiros dias mesmo, é um bebê que vai mais vezes no começo para a gente ir seguindo mais de perto as dificuldades na amamentação, o ganho de peso é diferente de um outro bebê, então se espera que, nossa, vai ganhar 30 gramas por dia e não é assim, né? Então tem muito pediatra às vezes que fica desesperado, deixa a mãe desesperada quando ele tem um ritmo próprio dele de crescimento, de alimentação, de desenvolvimento. Quer dizer, os cuidados são os mesmos, a atenção é um pouco diferenciada, porque são os exames, são esses cuidados, e é uma equipe multidisciplinar que acaba cuidando dessa criança, né? É diferente de amanhã eu levo ao pediatra, o pediatra passa a ser um membro da família, é mais ou menos assim que as pessoas se sentem. E assim, eu falo que a gente tem que ir abrindo os braços, porque vai acrescentando sempre mais pessoas a essa equipe, né? E tem que ser uma equipe, né? Eu sempre falo para as famílias assim, a gente tem que se falar. Então eu falo com a fono, com a físio, com a terapeuta ocupacional, com o dentista, com o psicólogo muitas vezes, e a depender da idade essas pessoas, né, vão mudando, né? Vai entrando uma e saindo outra.
mas é sempre uma equipe, porque você vai tratar de vários assuntos, né? Você vai ficar em volta dessa criança, buscando o melhor para ela, né? Fazendo com que ela chegue naquilo que ela é capaz, porque você deu as condições para ela, né? Você falou sobre a síndrome de Down, que tem a cardiopatia, que é recorrente nos casos, né, de quando são identificados a síndrome de Down. E existem outras doenças dentro desse leque de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, e que também se repetem por ser uma síndrome? Assim, dentro da síndrome de Down, a primeira que a gente vai buscar é a cardiopatia congênita. Em seguida, uma muito frequente são as afecções da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, que ele pode ser congênito, quando a criança nasce com ele, que é aquele que a gente já vê no teste do pezinho, ou ele pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, ele é uma criança que a gente vai coletar exames para ver essa função da tireoide ao longo de toda a vida dela, conforme passando dos anos, numa frequência diferente. Então, principalmente nos primeiros 3 anos, no mínimo a cada 6 meses eu preciso ter certeza de que está tudo bem. Porque muitas vezes são alterações clínicas muito sutis, né? Eu brinco, eu falo assim, teve um paciente que a professora falou, nossa, ele tá tão bonzinho esse mês. Opa, será que ele é bonzinho mesmo ou ele tá mais quietinho porque apareceu alguma coisa, né? Então essas principais, a segunda, depois você precisa ver as afecções do aparelho intestinal. Então se tem alguma pedrinha na vesícula, pela própria diferença do funcionamento da vesícula, então eu preciso fazer um ultrassom de abdômen com mais frequência. As alterações osteomusculares, então eu preciso avaliar o quadril dessa criança. Ao longo da vida eu preciso ver a região cervical, porque eu posso ter um deslizamento de uma vértebra sobre a outra e é grave. Então algumas atividades físicas têm que ter muito mais cuidado do que outras em algumas fases dessa criança. Esses são os principais e um olhar muito especial para a alimentação dessa criança. A gente sabe que a criança com trissomia do 21, síndrome de Down, como qualquer outra, deveria ter uma alimentação muito, muito saudável. A alimentação hoje ela vai fazer com que a gente não tenha o envelhecimento precoce, que é um dos fatores principais na síndrome de Down. A criança com trissomia do 21, ela vai ser um adulto, pode evoluir com envelhecimento precoce. Ela é o modelo de envelhecimento precoce para a medicina, para você ter uma ideia. Então, o que ela vai encontrar no ambiente vai influenciar nesse envelhecimento dela. Então, a alimentação tem que ser o mais natural possível, o mais orgânico possível, livre de metais pesados. Tem que ter, às vezes, suplementação de alguns elementos, alguns minerais, porque ela usa mais, ela tem um cromossomo a mais fazendo trabalho ali. Então, ela também vai usar algumas coisas a mais do que uma outra pessoa que não tem. Você falou sobre o teste do pezinho. Ele é obrigatório. Existem outros testes que são feitos no bebê e que também são importantes e muitas vezes, por não ser obrigatório, não é feito? Sim, no teste do pezinho, na verdade, a gente tem, dado pelo Ministério da Saúde, ele vê uma quantidade de doenças e você tem outros que estão sendo acrescentados, às vezes porque a família vai adquirir pelo convênio ou pago. Mas existem outras doenças que o teste do pezinho ampliado, o Plus, vai pegar, Fora isso, o cariótipo, que é o que dá diagnóstico mesmo para a síndrome de Down, que vai ver lá os 3 cromossomos ou as translocações que dão esse diagnóstico, ele não é feito corriqueiramente, ele é pedido, geralmente é feito em grandes centros, não é todo laboratório que é capaz de fazer. Seria um exame que na suspeita a gente teria que ter mais facilmente na mão, Eu tenho paciente, às vezes, no serviço público, que chega há 1 ano e a mãe não tem esse papel na mão. Eu falo que isso é um documento para ela, serve para uma série de outras coisas, A avaliação da imunidade da criança, que tem um teste novo agora também para a gente ver se a criança não tem uma doença autoimune, uma doença de deficiência imunológica primária, que seria muito importante fazer, que a gente não tem acesso tão facilmente, Mas os outros screenings, a maioria das maternidades, na suspeita de uma alteração genética, elas já começam a pedir. Eu vejo aqui na cidade, principalmente, já uma busca maior por outras, já com o bebê dentro do hospital mesmo,
existe, muitas pessoas acham assim, o que eu fiz para ter um filho assim? Eu acho que isso, se você estiver me assistindo, tiver um filho não só com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, se isso passou pela sua cabeça, é normal, as pessoas pensam muito isso. Sim. Que eu conversei já com algumas mães, então eu fiquei pensando, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa na gravidez? Será que foi antes? Existe mesmo, não é só um conceito que as pessoas têm enraizado nelas, ou existe algo mesmo que se faz para que aconteça da criança nascer com deficiência? Na realidade, isso é uma frequência no consultório, né? Muitas mães me contam ou me contam logo que nasce, ou vem me contando quando a criança já é um adolescente, às vezes, que ela passou por isso. O que eu fiz, tentando buscar se fez uma medicação que não deveria, se comeu um alimento que não deveria, se brigou com alguém, e aí... Mas na realidade não existe um culpado. A maioria, 95% das vezes, essa condição ela é ao acaso. Existem provavelmente alguma alteração biológica que às vezes a gente não consegue nem detectar e que fez com que isso acontecesse. A gente sabe que a idade materna é um fator positivo para o surgimento de mais crianças com alterações genéticas, mas ela não é só ela determinante, né? Então, assim, não existe um culpado, é o acaso, né, que isso aconteceu. Existem algumas outras condições que você tem, podem ter translocações nesses cromossomos, mas que a gente não faz de rotina, então muitas vezes a família não tem como saber, só quando surge uma criança nessa família que você vai pesquisar, e aí vai dizer, olha, sua chance é essa, sua chance é essa, mas até que surja, muitas vezes você não tem como fazer esse aconselhamento genético, né? Por isso que eu falo que quando a gente pede o cariótipo, eu falo que o cariótipo não é para a criança, é para os pais, é para ele entender o que aconteceu. Entendi. E por que essa criança veio. Mas não existe um culpado, não existe isso. Isso é uma mentira, é achar uma culpa para quem não tem culpa, né? Doutora, o aconselhamento que você dá no consultório para as mães, eu gostaria que você fizesse agora. Que você aconselhasse as mães que estão nos assistindo, os pais, o que eles devem fazer, como proceder, e assim, uma orientação importante para que mude a vida deles. Bom, na realidade, assim, o que eu falo é que eu espero que as pessoas ouçam a palavra que eu falo sempre assim, dê oportunidade para o seu filho. A oportunidade de um cuidado, a oportunidade de conhecer as coisas, a oportunidade de tudo. É isso que vai fazer diferença na vida dele, né? Então, assim, é buscar conhecimento. A gente sabe que hoje muito do que a gente ganhou com a inclusão, muito do que a gente ganhou com a saúde das crianças com trissomia do 21 veio porque os pais foram atrás. Se os pais não tivessem feito tudo o que fizeram na história da síndrome de Down, a gente não estaria onde a gente está hoje. Eu acho que a gente tem muito mais para fazer porque eles foram protagonistas da vida do filho e o filho foi protagonista da sua própria vida, né? Então, assim, eu acho que nascer um filho com síndrome de Down, parabéns! Que maravilha! Você não sabe o livro que você tem para escrever na frente, né? Muita gente não se dá o direito de se dar o parabéns de ter tido um filho assim. E, na verdade, ele é um leque. É óbvio que vão ter muitas dificuldades, como qualquer outro filho. Vão ter muitos cuidados que você vai ter, mas esse filho vai te trazer alegria, esse filho vai te trazer um reconhecimento, esse filho vai te fazer feliz, vai te dar muito orgulho. Então, assim, desde que você parta do princípio de que você vai dar para ele as oportunidades que ele precisa. Quem vai ditar até onde ele vai ou não é ele e o que você proporcionou para ele. Esse apoio dos pais é muito importante. Muito importante. Eu sempre falo que a gente tem família que aceita e tem família que abraça. Eu queria que todas as famílias que abraçassem, sabe? Porque é diferente. É diferente. Ela vai buscar sempre o melhor, ela vai fazer o melhor e ela vai conseguir enxergar todos os dias isso na vida do filho. Né? É muito bonito de ver. E eu acho muito bonito que assim, as famílias que têm uma criança com trissomia do 21, elas conseguem ver o desenvolvimento de uma forma que outra família não vê, né? E como cada ganho, cada pequeno passo é uma vitória. Eu recebo, acho que todos os dias um vídeo diferente, uma mensagem diferente
Olha, doutora, tá andando, olha, doutora, o que ele fez agora. Ontem foi um vídeo cantando parabéns pra mim, tipo, todos, né? Ai, olha, ele tá cantando parabéns pra você, olha, tá... Então, assim, todos os dias, e o quanto eu celebro isso, porque eu acho que realmente a gente, muitas vezes, é tirado o direito dessa família de celebrar, né? Então, quanto cada ganho, cada dificuldade ultrapassada é uma celebração, né? Olha, eu quero agradecer demais a tua participação comigo, Flávia. Foi muito importante a sua presença hoje aqui, não só como pediatra, mas vocês não estão vendo de pertinho aí, mas o olhinho dela está marejadinho, ela está emocionada, mas não só como uma profissional pediatra, mas como esse ser humano lindo que você é. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada. E olha, o tema de hoje do programa é inclusão. E quando a gente fala em pessoas com deficiência, olha, vem um turbilhão, às vezes, de pensamentos e muitas vezes negativos. Então, se nós já plantamos a sementinha da inclusão e nós temos que regá-la, então a gente também tem que se despir desses preconceitos e conceitos errados e, como disse a doutora Flávia, abraçar. Abraçar a causa, abraçar a inclusão, abraçar as pessoas com deficiência. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Todas as pessoas e profissionais entrevistados neste programa falam do tema Síndrome de Down e Inclusão com brilho nos olhos. Cada um tem uma história de amor e superação. O que te levou a fazer essa especialização em Síndrome de Down? Na realidade, foi o nascimento do meu segundo filho. O João Augusto nasceu com trissomia do 21, eu não tive o diagnóstico antes do nascimento dele. E quando ele veio, como pediatra, eu olhei para ele e falei, o que eu sei sobre isso? E o que eu sabia era muito pouco porque eu tinha que dar para ele. Eu sabia como ser mãe, provavelmente, eu já era mãe, né? Ele é meu segundo filho. Mas assim, eu queria aprender mais. Então foi pesquisando, eu fui fazer o curso com o Dr. Zan Mustak, que é a minha referência hoje de pediatra. Ele mudou minha visão, inclusive, de pediatra geral. Eu fiz o curso e no terceiro mês do curso ele me fez uma pergunta. Por que você está aqui? Eu falei, porque eu quero ser uma mãe melhor para o João. Eu quero aprender, eu preciso aprender, eu sempre gostei muito de estudar. E aí ele falou assim, mas você é egoísta? Eu disse, não, doutor Zan, não sou egoísta. Ele falou, então você tem que atender também. Você tem que usar isso na sua vida profissional. E foi com esse pensamento que eu comecei a modificar minha vida profissional para o atendimento das pessoas com trissomia do 21. Então hoje é meu maior foco de estudo. Eu faço pediatria geral também, mas é meu maior foco de estudo. Eu gosto, eu aprendi muitas coisas por causa disso e eu acho que eu posso ajudar dessa forma, né? Eu acho que a minha experiência, ela não é a perfeita. Exatamente por isso eu posso ajudar também. Eu erro como mãe, eu acerto, eu erro como pediatra. Não é só a profissional orientando, né? Então, muitas coisas é interessante, porque às vezes muita mãe vai me contar uma coisa achando que é muito, está acontecendo isso. Eu falo, e em seguida vai ser assim, em seguida vai ser assim. E essa experiência com as outras mães também,
me faz crescer, né? Então eu gosto muito. Eu pergunto quando eu não sei, eu ligo para um, ligo para outro. Eu tenho uma rede de amigos multiprofissionais, né? Eu gosto de estar em contato com todo mundo, porque eu acho que esse é o papel do pediatra. Ele tem que interferir, ele vai fazer toda a diferença no futuro. Então, assim, quando eu olho para o meu filho, eu penso no que eu vou fazer por ele e o que eu vou fazer pelos outros filhos. Descreve o João para mim. O João é um menino de 8 anos e meio, fantástico, muito feliz, que faz todo mundo muito feliz. Ele é dedicado, ele é extremamente intenso, ele ama demais. Ele abraça demais, tudo para ele é muito... Ele não tem um dia de mau humor, ele levanta dando bom dia para todo mundo, ele entende, ele leva bronca, porque ele é danadinho, ele arranja um jeito de fazer as coisas como ele quer, mas ele é muito verdadeiro, a gente usa a verdade com ele sempre. Então, sempre com muita conversa, muita explicação. Ele tem consciência do que ele tem, ele sabe que a síndrome de Down é uma das características dele, assim como os olhos verdes, as sardinhas no rosto, e ele começou a entender todo esse processo agora, né, de ter uma deficiência intelectual, de lidar com isso, mas ele é muito intenso, eu falo que ele é a luz da nossa casa, assim, porque ele está sempre brilhando. Onde ele chega, ele conversa com todo mundo, esse é o jeito dele, assim, né? Ele é uma luz. Quero conhecer o João. Bom, mas nós já conversamos com a doutora Flávia no programa, mas eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar com vocês o que estava assim só nos bastidores. É por isso que retomamos com a doutora Flávia para ela poder compartilhar com vocês essa experiência. E eu gostei demais. E ainda vou conhecer o João. Vai, com certeza. Bom, mas nós temos mais coisas para acontecer no programa. Agradecendo mais uma vez a presença da doutora Flávia e bora falar de inclusão! Patrícia Hermetzi é mãe da Júlia, de 17 anos, e esteve conosco no Saúde é Vida, Setembro Verde Inclusão, parte 1, contando sua história, dificuldades e vitórias. Hoje, com a experiência de quem já viveu muitas situações de preconceito e venceu pelo amor, ela participa com uma dica para quem está no início dessa estrada. Patrícia, que conselho você daria para quem está começando a viver essa experiência agora e que você gostaria de ter recebido enquanto você estava iniciando, vivendo esse turbilhão na sua vida? Que amem seus filhos acima de qualquer coisa, que os enxerguem antes da síndrome, né? A síndrome veio junto com a Júlia. A Júlia não é a síndrome, a Júlia é a Júlia. Então, que os pais possam sempre olhar os filhos é uma bênção, porque o que é esperado para as outras crianças, para a gente é sempre uma conquista. Então, que eles possam ver a cada processo, que poderia ser um processo natural para outra criança, como uma grande conquista, como uma bênção mesmo na vida deles. E que também se informem, que lutem pelos direitos e que observem até que ponto está se fazendo valer um direito, mas que isso esteja bom para os filhos também. Me refiro assim especificamente à questão da fase escolar, sempre ter esse acompanhamento de perto do que realmente está fazendo a diferença, do que realmente está fazendo eles felizes. A Júlia está escorregando, ela está escorregando, eu acho que ela quer deitar aqui. Levanta, Juju. Mas aqui, Ju. Levanta assim. Ó. A gente já está acabando, viu, Júlia? E olha, esperamos de alguma forma que o programa de hoje traga para você essa luz, esse alento, esse abraço, esse carinho que nós, através de cada uma das pessoas que estarão aqui, querem dar a você. Então, só antes de nós encerrarmos, Patrícia, o que você vê
claro, especial, tenho certeza que a Júlia é, mas que te chama a atenção, uma característica da Júlia que você fala, que você gosta de olhar e ver? A inocência, ela não tem, assim, maldade em nada, não percebo maldade em nenhuma situação, coisa que é até comum de criança, assim, essa inocência, esse amor, ela transborda amor o tempo todo. Eu vou passar a mão no seu cabelo, sabe por quê? Eu amei o seu cabelo, Júlia. Eu quero o meu cabelo igual ao seu. Você deixa o meu cabelo ficar igual ao seu? Deixa, Júlia? Hã? Bom, gente, a gente encerra a nossa entrevista com a Patrícia porque o programa segue e, afinal de contas, setembro é o mês da inclusão, mas não é só em setembro não, né? Nós temos que pensar que o ano tem 12 meses e todos os dias é uma oportunidade nova que a gente recebe para amar as pessoas, independente daquilo que a gente vê. E aquilo que a gente sente é mais importante. Com certeza. Patrícia, muito obrigada. Gostei de conversar com você. Eu que agradeço. Júlia, agora você vai poder deitar, descansar, porque você está liberada, tá bom? Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Ayrton Senna. Nós estamos aqui nesse ambiente porque aqui acontecem os teatros de fantoche. E é claro que para trabalhar o teatro precisamos de um profissional competente. O Alexandre Souza é pedagogo, é ator, é professor e diretor de teatro, cineasta e trabalha também com inclusão, que é essa arte acessível que nós estávamos conversando antes de virmos para cá. Exato. Esse ambiente aqui mexe com o lúdico, com a imaginação da criança? Não, com certeza. Acho que não só da criança, né? Do jovem, do adulto. Porque a arte tem essa função de transformação, né? De trabalhar o senso crítico, o senso da criatividade, né? E principalmente, né, o teatro tem isso, de trabalhar com as emoções, de como lidar com aquilo que eu estou sentindo, né? De como externar isso e ser respeitado diante disso. Como a arte, ou como você, dentro dessa arte inclusiva, trabalha com as crianças portadoras de algum tipo de deficiência? É muito doido para mim, assim. Acho que vem muito da minha formação enquanto indivíduo, né? Eu cresci com pessoas com deficiência de uma forma muito natural. Então eu tinha uma certa dificuldade em entender, por exemplo, na década de 80, que na minha escola tinha uma sala que se chamava sala especial. Eu lembro, eu com 7, 8 anos, aquilo me incomodava muito, porque ali tinha um jovem cego com 7 anos com um surdo de 12. E eu, criança, questionava, mas por que a diferença de idade juntos na mesma sala e não na mesma sala que eu? E isso acho que perpetuou. Então eu lido com a inclusão de uma forma muito tranquila, né? E eu acho que você saber que todo mundo tem uma limitação. Eu tenho uma limitação. Você tem uma limitação. Acho que parte do eu, de entender que eu também tenho limitação
E eu quero ser respeitado pela minha limitação. Gostaria que você compreendesse. A partir do momento que você pensa dessa forma, independente se a pessoa tem alguma deficiência ou não, você vai olhar o indivíduo. Você sabe que cada um tem o seu tempo e você precisa respeitar esse tempo, porque eu quero que respeite o meu tempo. Usar essa empatia, trocar de lugar com o outro, colocar-se no lugar do outro, isso está em falta na nossa sociedade, né? Tá. E é o que eu sinto muito. Não fazendo uma crítica, mas às vezes eu vejo que dentro da educação inclusiva ainda se pensa muito não numa caixinha, mas numa regra. E esquece... É um quadradinho, você tem que ficar nele, exatamente. né? E é importante entender que aquele indivíduo tem qualidades que eu preciso trabalhar. Mas daí vai muito da minha sensibilidade, do meu olhar, de estar disposto para poder entender isso e de adaptar e de transformar tudo isso. Porque eu vejo a arte, e é engraçado, né? Porque a inclusão, na verdade, é uma transformação, né? Você tem um olhar de que eu preciso adaptar esse espaço e me adaptar para poder te acolher bem. E a arte tem muito isso. A arte, ela acolhe, né? A arte, acho que é um lugar onde ela acolhe, porém, daí eu vou para um outro questionamento, para uma outra discussão, que ainda faltam profissionais também preparados para isso. Em todas as áreas. Em todas as áreas, em todas as áreas. São professores, são médicos. Exato. Né? Hoje, conversando com a Patrícia, a mãe da Júlia, que recebe esse atendimento, esse carinho aqui no Inclusione, ela disse que o médico falou para ela assim, olha, de uma vez, quer dizer, não houve um trabalho desse médico em dar a notícia para a mãe. Quer dizer, não é só na arte, mas em todas as áreas, né? Que lidam com a pessoa com deficiência. E agora, eu perguntei da arte. Como que você usa a arte para trabalhar esse interior? Porque muitos são introspectos, quer dizer, eles querem se liberar, mas tem essa timidez. A arte ajuda? Ajuda porque, falando da minha área, que é o teatro, a gente tem inúmeras dinâmicas e exercícios onde você pode atingir aquele objetivo, né? Eu gosto muito de uma pesquisadora, que é a Viola Spolin, que ela tem um leque de dinâmicas que dentro de uma aula você vai entender que o aluno tem uma dificuldade, como nós temos um jovem aqui que é super talentoso, mas ele tem a dificuldade com a fala. E ele entende isso. Ele tem síndrome de Down e ele compreende isso. E por compreender, quando tem que ter fala, ele recolhe, ele não quer fazer. Então eu falei, opa, qual que é o caminho? Aí está o barato da arte, né? Eu tenho inúmeras possibilidades. A arte, ela pode se expressar, o teatro ele pode se expressar não só pela fala, mas pelo corpo, pela intenção. E eu fui por esse caminho. E sem querer, ele começou a usar o recurso da fala, por mais que ele tenha dificuldade da fala. Então ele criou uma autonomia de poder executar aquele personagem, mas tudo isso é um processo longo, né? Quer dizer, todo esse trabalho, você faz o que você gosta, Sim. Eu tenho certeza disso, porque a gente sente essa paixão na tua voz, e você usa o que você gosta para ajudar. Sim. Quer dizer, essa é a tua arte de ensinar. Eu acho que essa é a essência. A gente tem que respeitar essa nossa essência, né? E eu vejo que eu demorei muito até chegar aqui para trabalhar com... Eu sempre quis incluir, né? Mas acho que foi necessário esse processo. Esse processo me transformou, esse processo fez com que eu evoluísse enquanto ser humano mesmo, ter maturidade e saber que a minha profissão pode abraçar tantas pessoas. Ai, que gostoso! E olha, mostrando para vocês que não é só colocar em uma escola que você inclui a sua criança, o seu jovem, seu adolescente, até adulto, na sociedade. A sociedade não vai aceitar essa criança e essa pessoa com deficiência só porque você quer que a sociedade aceite. Mas a partir do momento que você, e a gente está ouvindo aqui de vários profissionais, a partir do momento que você coloca de maneira natural, insere na sociedade, dá oportunidade dessa pessoa crescer, isso independente de qualquer problema que ela tenha de saúde, ela vai se sentir parte do todo. E é isso que nós queremos com o programa de hoje, Alexandre. E eu vou chegar aqui mais pertinho de você.
porque se esse aqui é um ambiente de teatro, se aqui se criam histórias, está na hora da gente criar uma história diferente para essas pessoas com deficiência. Que o mês de setembro não seja só um mês de conscientização, mas seja um mês de atitude. E que todos os meses a gente se lembre de que uma pessoa não deixa de ter síndrome de Down ou ter paralisia cerebral ou outra deficiência só porque acabou o mês de setembro e ela vai ser uma pessoa normal. Não. Ela vai precisar de abraço, de carinho, de respeito. E é isso que a gente quer, não é, Alexandre? Exatamente. Eu sei que essa é uma luta sua diária, né? Porque começou na infância e você traz isso até hoje. Mas é verdade. E é curioso quando você fala da escola, né? E até mesmo a faculdade, ou seja lá onde for. Acho que uma escola, uma faculdade inclusiva, né? Não é só você fazer algumas adaptações físicas, criar uma rampa, seja lá o que for. É você também entender a limitação, fazer a adaptação desse material, a forma que você vai aplicar essas atividades. Então, é estar disposto à mudança. Acho que a inclusão é bem isso. Tem uma frase que a Raquel colocou de uma forma muito sábia ali na frente, que assim que você entra aqui no espaço da Inclusione, você bate com uma frase, né? Diversidade é você convidar para o baile. Inclusão é você convidar para dançar. Acho que isso resume. Acho que ela colocou essa frase na frente da Inclusione de uma forma muito sábia. E é muito isso. Então é com essa frase que a gente encerra o programa de hoje. Esperamos que de uma maneira muito gostosa você tenha curtido o programa, tenha aprendido o programa e, sabe, você troque de lugar. Tá? Nós queremos fazer esse convite a você. Coloque-se no lugar desse pai, dessa mãe, dessa criança e tente nessa troca entender o que você gostaria que as pessoas fizessem e como você gostaria que as pessoas te tratassem. E já que a gente vai trocar de lugar, segura aí só um pouquinho, não saia daí. Acha um espaço para mim. A gente encerra o programa Saúde e a Vida de hoje, deixando esse carinho para você que nos assistiu, nos acompanhou e para você, pai, mãe, professores, todos os profissionais médicos que não só estiveram conosco no programa, mas que lidam com essas pessoas com deficiência, ok? Então, para você, o nosso carinho, o nosso beijo e o desejo de que o nosso mundo seja muito melhor a partir de agora, ok? Tchau, fiquem com Deus!